Ah, sim. Bragantino, etc. e tal. E já que falamos de Palmeiras, o Palmeiras tem interesse no jogador do Atlético Mineiro, Alan. O Atlético Mineiro já perdeu o Jair, foi embora, foi pro Vasco, tá jogando bem no Vasco. Vai perder o companheiro dele? Ainda mais de meio de campo? Direto? Olha aí, ó. Abre aspas para o Alan. Eu falo Alan, tem gente que fala Alan. É Alan, né? Alan. Meu empresário confirmou comigo que sim, existe a proposta do Palmeiras. Eu disse para tratar com o Atlético, porque se for interessante para o clube, é interessante para mim também. Estou aqui para servir o Galo, forte vingador, e quero ficar até o último dia fazendo o melhor para o clube. Entrevista para a sempre sensacional Rádio Itatiaia. Eu gosto muito da Rádio Itatiaia, inclusive quando termina os jogos, eles ficam fazendo entrevista com os torcedores saindo do Mineirão, nos clássicos, é muito legal. Mas, tá aí o Alan. Eu, se eu fosse dirigente do Galo, eu não liberaria para ir pro Palmeiras ainda? Não. Então, Tem informações desencontradas, né? Ontem estavam dizendo assim, o Galo não vende de jeito nenhum o Alan pro Flamengo e pro Palmeiras, porque vê como os grandes concorrentes para os principais títulos. Aí hoje eu já vi coisa, olha, de repente pode ter uma composição, alguma coisa, já abrindo a possibilidade de negociá-lo com o Palmeiras, que está louco por um volante depois da saída do Danilo, né? Bom, mas você não pensa dessa forma? Não seria ruim o Galo perder um jogador e ainda reforçar Nesse rival? sentido, sim, mas se o que o Palmeiras oferece é espetacular, por que não, né? Mas seria uma surpresa. É claro que o Atlético tem tido problemas financeiros de fluxo de caixa nesse início do ano, mas ainda assim vale um sacrifício para segurar o Alan. O Alan é um jogador que a gente fala desde a temporada passada, mesmo não tendo sido a melhor do Atlético, ele é um jogador que a gente enxerga como um possível nome para estar no ciclo na seleção. É um jogador que tem se destacado como primeiro volante, o que ele marca, o que ele tem de qualidade para iniciar essas jogadas. O Palmeiras, se contratar o Alan, recebe aquele jogador que a gente fala, é difícil de achar no mercado, mas é pronto, chega para vestir a camisa para ser titular. Agora, o Atlético perdê-lo, depois de renovar o contrato até 2025, renovou no ano passado, e com o Alan tendo projeção de seleção, de continuar sendo muito efetivo e ser essa sustentação para o trabalho do Kudê, para mim seria um prejuízo enorme. Mesmo que a proposta financeira seja interessante, e aí para o Galo aliviar a folha salarial, tem o Otávio, mas não é do mesmo nível do Alan, eu vejo como um mau negócio para o Atlético, e esse é o momento de fazer um sacrifício para segurar um titular e não perder para um concorrente nacional. Não é só uma venda, né, Breler? Isso aí é botar a azeitona na empada do outro. Ter o rival direto. São as mesmas pretensões. Esse valor, eu concordo com o Bubu, porque se o valor for bom, mas tem que ser muito bom. O Bubu está pensando com a cabeça do diretor financeiro. Então, mas... não sei, pode ter outro jogador, não sei exatamente como seria essa troca, né? Engraçado sobre isso, né? O Hulk, que o Elton coloca, né, com razão como um dos destaques do Brasil, era muito bem para estar no Palmeiras, né? Ele é palmeirense, frequentava o Allianz, ia ver jogo, estava tudo certo ali, o Palmeiras não levou muito a sério, né, essa história. O Galo foi lá e não deu um chapéu, né, mas pegou o Hulk poderia estar nessa... Não, mas e nem o Ronaldo, quando estava treinando, se recuperando no Flamengo, foi pro Corinthians, lembra dessa? O Palmeiras não se mexeu muito ali, não deu tanta importância, o Galo pegou, olha o tamanho do jogador que o Galo pegou. Mas perder o Alan nessa situação só seria bom negócio se envolvesse um jogador mais jovem, como o Gabriel Menino, por exemplo. Gabriel, vamos trocar aqui, vai ser bom para os dois lados. Chega o Gabriel Menino, que também é um cara que poderia ser titular tranquilamente no Atlético, uma troca ali e você recebe um jogador mais jovem. Eu duvido que o Palmeiras... uma troca ainda com compensação financeira. Pro Galo? Eu acho. Mas o Menino voltou a jogar bem esse ano. E o Gabriel Menino é mais jovem. Se o Gabriel Menino retoma o nível dele, é um jogador que tem potencial para fazer uma boa venda. O Alan já tem uma possibilidade menor, jogador mais rodado, é até mais confiável hoje que o Menino, tem uma sequência maior, mas eu vejo que só faria sentido para o Galo envolvendo o outro jogador em que ele pudesse ter retorno financeiro no futuro. Nem isso, o Palmeiras, agora fiquei encucado com isso. O Palmeiras, você acha que
teria que dar o Gabriel Menino e dinheiro ainda pelo Alan? Não é o Galo que está procurando negócio. O Galo está quieto no canto dele e já tem o volante que ele quer. O Gabriel Menino joga muito também, hein? Então eu falaria... É mais uma seleção como lateral direito. Então sabe o que eu falaria pro Palmeiras, se eu fosse o Galo? Então fica com o Gabriel Menino. Não tô te chamando pra fazer negócio. Tô aqui com o meu volante. Esse é meu negociador. Tem dirigente que dá resposta, né? Não, tem dirigente que ele se sente ofendido. Não, você tá fazendo uma proposta pra tirar um jogador do meu time, eu vou fazer. Então eu quero esse cara também. Ah, não, aqui não. Eu quero o Gustavo Gomes, o Dudu e o Rony. Não, mas peraí, não, aqui não. Eu nunca esqueço, quando eu fui comprar minha casa, o cara, ela queria tanto, eu falei, eu dou tanto. Ah, então, nossa, ele falou, tudo bem, você tá conversando comigo debaixo de um teto. Eu já tenho uma casa. Certo? Acho que é o caso do Palmeiras e do Galo. O Galo não está procurando negócio. O Galo tem o seu volante e o Palmeiras está de olho no volante do Galo porque acha que o dele não é suficiente. Mas vem cá. E ainda quer trocar pau a pau? O Galo, apesar de ter lá os... Como é que é? Os 4, 5, sei lá, os 4 R's. 4 R's? 4 R's. Que são os caras da grana. O Galo tem uma dívida também monstruosa, né? E tá pesando agora. É? Tudo tá bem, pesando. mas Pensando isso, o Galo tá precisando disso aqui, precisa fazer hein? loucura. Tá também nessa mordomia toda, não. Eu só abriria a mão do Alan com sobras. Sobra. Esse caso seria um caso com sobra. Gabriel Menino e mais dinheiro, ótimo. Não, se eu sou dirigente do Galo, eu não abro mão do Alan pro Palmeiras de jeito nenhum. Mas a gente enxerga até a situação de times que têm dificuldades financeiras, como o Santos. O Santos não briga hoje no topo, a gente não imagina o Santos brigando no topo da tabela do Brasileiro. Mas ainda assim, quando se fala em Ângelo sair, o Santos quer endurecer para vender para fora e não para reforçar nenhum rival do cenário local. Isso faz sentido. O Atlético, se quiser abrir mão de jogadores, quiser vender, tem de buscar, primeiramente, como prioritário, o mercado externo. E aí sim, caso não consiga e seja totalmente inviável, olhar para cá, mas reforçar um rival como o Palmeiras seria a mesma coisa que o Flamengo abrir mão do Pedro para o Palmeiras quando o Palmeiras desejou ter o centroavante. Isso não se faz, porque você está reforçando diretamente alguém que está no mesmo patamar. O Galo precisa do Alan, é titular, pô. Muito. E o Galo não está procurando esse negócio, gente. Quem está procurando esse negócio é o Palmeiras. É o Palmeiras que está vindo para a mesa de negociação. Para reforçar rival é mais caro. O Palmeiras está tentando ser o Bayern de Munique do Brasil, né? Porque o Bayern faz isso, né? Eles ganhou do União Berlim, está caminhando para ser 11 vezes seguido campeão alemão, né? Ele vai comprando qualquer destaque que tem dos Borussia, concorrentes. Borussia Dortmund é dizimado por ele, né? Lewandowski, Götze, né? Ele vai pegando Neuer, vai pegando gente dos principais jogadores dos outros times e tá tudo com ele. Diga, Elton. Abel, duas situações para a gente colocar nessa história. A primeira é questão de regulamento, né? Um jogador que joga, por exemplo, a Libertadores na fase preliminar pode ser inscrito por outro na fase de grupos. Ou um jogador que jogar a fase de grupos só pode ser inscrito no mata-mata, ou seja, não existiria esse impeditivo. Porém, aí outra questão interessante é o Atlético passando e chegando à fase de grupos da Libertadores, não há filtro para entrar numa mesma chave de outro brasileiro. O que significa que o Atlético pode cair no grupo do Palmeiras na Libertadores. Há uma possibilidade disso acontecer, dos dois já se encontrarem na fase de grupos. É também um fator que o Atlético pode pesar para negociar um jogador para um adversário que pode ser um adversário direto mesmo, em 2 jogos, já na fase de grupos da Libertadores. É verdade. Pode estar vendendo a taça, pode estar vendendo o título. Qual foi o grupo do... Não sei se foi esse o caso, do São Paulo, que tinha São Paulo, River Plate. Não tinha ninguém vindo da pré, não, né? Nesse caso, acho que eu estou confundindo. Teve Inter e Grêmio em 2020. Teve São Paulo e Corinthians na mesma chave. Sim. Hora de notícia exclusiva. O Palmeiras ofereceu quase 50 milhões de reais pelo volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro. Quero contextualizar direitinho essa história. O Palmeiras está em busca de um volante para substituir o Danilo. A ideia era contratar um brasileiro canhoto. Vários alvos foram tentados recentemente, entre eles o Andrei, que acaba de ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. O namoro com o Alan existe já há algum tempo. E a primeira proposta feita pelo Palmeiras ao Atlético Mineiro foi de 6 milhões de euros. O Palmeiras acabou logo de cara ouvindo a recusa do Atlético Mineiro, deixou que passasse alguns dias e sugeriu uma nova oferta de 9 milhões de euros ou 49 milhões e 800 mil reais, vamos arredondar para 50 milhões de reais. Conversei
com uma pessoa muito próxima ao Alan, que faz parte do staff do atleta, que confirmou as cifras e também a oferta. O problema é que o Atlético Mineiro não está disposto a perder o jogador, especialmente para um rival no futebol brasileiro. E embora ainda não tenha havido a recusa de forma oficial, a tendência é que o Galo diga não a essa segunda proposta do Palmeiras. Para liberá-lo, é possível que o Galo peça pelo menos 12 milhões de euros. Jogador que havia sido comprado em 2020 por 3 milhões e meio de euros, é titular absoluto desde então. Só 25 anos de idade, canhoto, enorme qualidade com a bola nos pés, às vezes se perde pelo comportamento, costuma ser expulso mais do que o necessário, mas na visão do Abel Ferreira seria o substituto ideal para o Danilo, especialmente depois do não acordo com o Chelsea em relação ao André. E você, gosta do Alan? Quanto o Palmeiras deveria investir na contratação desse atleta? Use espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Antes do Arthur, eu queria falar sobre o Alan. Também teve isso. O Alan, ontem, depois do jogo que o Galo venceu o Carabobo, de madrugada, disse que recebeu a proposta do Palmeiras. E o Galo, não sei se logo em seguida, já disse que não vai negociar o Arthur para times brasileiros. O Alan. Nem pro Flamengo, o Alan. nem pro Palmeiras. Nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras. Isso. Então é mais um vem neném, não vem ninguém. Ponto. É mais um. Na história de Barros e Leila. Mas aí período. tudo bem. Ele falar que quer e o outro falar que não quer é do jogo. Oi? O Palmeiras falar que quer e o Atlético falar que não quer é do jogo. Não é do jogo. Ou não. Você faz, claro que não. Publicamente não é do jogo. Não, publicamente foi o jogador que colocou o Palmeiras mas aí você faz a proposta. É. Marília, você manja disso aí, né? Ó. Como? Você faz a proposta pro cara quando o negócio com o... Primeiro... Quando o flerte tem alguma possibilidade óbvio, de match. Né? Quando você conversa com o clube e o clube diz, pô, vamos conversar. Né? Dependendo, a gente vai. Então, assim, não dá para você fazer uma proposta para um jogador e tomar uma negativa do clube via nota. Cara, é patético, é ridículo, né? Isso é só uma delas. Mas não é, só uma delas. Não é um pouco isso? O cara vai lá, namora, o jogador, você tá afim, eu tô afim. Não, beleza. E aí o cara vai lá e fala pra todo mundo. Foi isso que aconteceu. Ele foi paquerado, é verdade que ele foi paquerado. Não teve proposta oficial. Ele foi paquerado. Eu acho que isso está mais na conta do jogador, ter falado. Acho que ontem ele foi deselegante com o Palmeiras. É isso. Porque o Palmeiras já tinha tomado não. Só que como ele colocou explicitamente, o Atlético se colocou numa situação de... Aqui não. De ter que explicar para o seu torcedor que isso não ia acontecer. Porque aí também o Atlético não pode não falar nada. Talvez o jogador tenha sido um pouco deselegante. Já pensou desse jeito? Esse é o meu raciocínio. Assim, cara, de qualquer forma, para mim, na minha visão, isso foi mal conduzido. Né? Sim, isso sim. Isso foi mal conduzido. Isso sim. Tem sido assim. O Palmeiras conversou 30 dias com o Michael. E o clube do Michael. Beleza. Viraram amigos, né? O Michael vai vir pro banquete de aniversário do Palmeiras. São amigos. Concorda, Maria? Aí fez a proposta, o clube recusou. Cristo Redentor. Matheus Henrique. Depois de 30 dias, você faz a proposta alinhada com o que o cara quer receber. O cara quer receber. Entendeu? Porque aí é uma questão de 9 um pouquinho para lá, 3,5 um pouquinho para cá, né? Igual, qualquer outra negociação. É indefensável. Matheus Henrique. E aí é culpa do Abel também. Vamos lá. Matheus Henrique, beleza? Vai. O empresário do Matheus Henrique sabia quanto ia ganhar. O Matheus Henrique estava doido para vir. Sabia quanto ia ganhar. O clube lá estava satisfeito. Falou, fecha esse valor. Só me dá a primeira quando ele assinar. O Palmeiras disse, ok. Na sexta-feira, domingo, o Abel disse, olha, eu quero jogador nível A. E os caras deixaram o Anderson Barros nu na negociação. Não tinha nem um bolsinho para ele pôr a mão. Né? Andrei Santos, veio para São Paulo. Vai aí, ó. Hoje foi anunciado oficialmente pelo Vasco. Isso. Hoje. Entendeu? O Andrei, assim, também não estava no radar do Palmeiras. Só para fazer uma comparação, claro. guardando, é como se fosse o quadro do Departamento Médico do São Paulo, se aplica o quadro das contratações não realizadas do Palmeiras. Às vezes é um motivo X, às vezes é um motivo Y. Não, e nunca é problema do Palmeiras. E é recorrente. Já reparou?
Nunca é problema do Palmeiras, porque o clube não quis. O cara não sei o quê. O Alan foi deselegante. A condição estava... Não, peraí. Eu não acho que ele foi deselegante. Você entendeu? Talvez ele não precisasse ter falado. Beleza. Mas ele também valorizou, ele está no mercado. Ele se valorizou, é claro. É do jogo também. Mas o fato é que era uma negociação fracassada, pelo menos por enquanto. Sim, mas tem mais. Não é só isso, né? Porque a gente fica aqui tentando entender qual é o problema. Hoje saiu lá o balanço de dezembro. O Palmeiras fechou com superávit, arrecadou mais do que estava previsto, gastou mais também com o que estava previsto, porque é normal quando você renova contratos com jogadores importantes. Um acréscimo de 22% adiantado aqui pela Marília Ruiz. 790 milhões arrecadou e teve um superávit de 16 milhões. Para o ano de 2023, a maior parte da dívida do Palmeiras, que é 500 e poucos milhões, será paga no curto prazo, ou seja, de janeiro deste ano a dezembro. E aí, conta-se que a grana, boa parte do Henrique já entrou, boa parte do Danilo também, foi inclusive antecipada com uma financeira, com desconto pequeno, porque como o clube que comprou é da Premier League, então você tem credibilidade, o teu desconto é melhor para antecipar a nota, a promissória que os caras falam. Beleza, ok. O ano que vem tem o quê no final do ano? Eleição. Então, o ano que vem, o Palmeiras vai beber água limpíssima. Porque o Avante pulou de 90 para 135 mil com o Palmeiras Pay. Os recursos têm entrado. O time já ganhou um título esse ano. O estádio está sempre cheio, né? Então, o que a gente percebe? Que o Anderson Barros fica nu com a mão no bolso e ele aceita isso. E a presidente do Palmeiras flana, porque há um mês e meio atrás, ela veio a público e disse, no lançamento do Palmeiras Pay, temos vários negócios em andamento, vamos contratar, não vamos quebrar o Palmeiras. Ninguém quer que o Palmeiras quebre. Então, se você fizer a conta da dívida que tem, independente da dívida dela, que é nanica, 60 e poucos milhões, perto de 800 milhões que o time arrecadou. Esse não é o problema. Você vai pagando por mês aí, daqui 2, 3 anos, acabou. Se você fizer a conta do que vai pagar este ano de dívida, se o clube arrecadar modestos 700 milhões em 23, o ano que vem o Palmeiras vai ter água limpa para beber. Já não tem mais Luiz Adriano, já não tem mais Ramires, já não tem mais Lucas Lima. E vamos trabalhar. O Flaco, o Atuesta, o próprio Tabata, esses caras não ganham nem perto do que os outros ganhavam, né? Esses outros que eu acabei de citar, que era tudo salário tipo Alexandre Matos, por um outro tempo, em que o Palmeiras tinha uma arrecadação muito grande. Então, essa questão de contratação no Palmeiras é indefensável. Não tem defesa. Está todo mundo envolvido no processo. Todo mundo. Agora, o sinal qual é? Pedro Lima e o menino que foi lá para a seleção, o Meia. Qual é o nome dele? O Meia. Os dois estão treinando com o profissional. Palmeiras tem jogadores pendurados para o jogo contra o São Bernardo. Os dois volantes, né? Jailson e Menino. O Zé Rafael e Menino. Rafael e Menino. Zé Rafael e Menino. Eu não sei. Tá. Se eles jogarem domingo contra o Guarani, o Palmeiras precisa ganhar para não depender do São Bernardo, né? E tomarem o cartão amarelo, nós vamos ter um meio-campo contra o São Bernardo. A não ser que o Abel coloque o Castanheira para jogar, que é o assessor dele, o assistente técnico, Fabinho, Jailson e Veiga. Se o Veiga tiver uma distensão na orelha, é Jailson, Veiga e Tabata. Deus abençoe, né? É isso. O que está posto é isso. Então, não é que existe falta de grana, nada. Daria para comprar tranquilamente, pagando em 4 vezes, tá? Primeiro esse ano e mais 3, como é assim que funciona no futebol, 3 jogadores, daria para investir de 50 a 60 milhões de euros em jogadores, tá bom? Agora, é uma paquidermia
que não anda. Talvez, a Marília pode me ajudar com isso, a Leila, por ser nova neste modelo de empresariado, ela se sinta insegura, né? Diante dos fracassos retumbantes de contratações que o Palmeiras fez no ano passado e que até agora não conseguiram render. Eu já contei aqui Entendeu? que ela contratou uma pessoa diferente. É isso. Não é novo isso. Alguém para talvez auxiliar o Anderson Barros a fazer essa negociação, porque o Barros é amado por jogadores, internamente muito bem avaliado, o Abel gosta muito dele, ele apagou dezenas de incêndios lá dentro, porque não é tudo as mil maravilhas, nem tudo funciona de forma maravilhosa mesmo ganhando. Então ele tem este trabalho manual, vamos dizer assim, né? Essa excelência manual para lidar com seres humanos, o que mantém o ambiente andando perfeitamente.